Shalom, irmãos, todos que estiverem ouvindo esse áudio. Vamos falar um pouco sobre os últimos dias. Queria compartilhar com os irmãos. Essa semana eu vi em uma rede social um vídeo de alguém que tinha uma Bíblia antiga do ano de 1813. E nessa Bíblia antiga, e aí a gente já vê uma deixa, né? Porque hoje em dia, com várias traduções, a gente vê que muita coisa foi cortada e editada. Mas nessa Bíblia havia uma parte, um anexo adicional, falando sobre cronologia, sobre nomes, né? Genealogias também ali. E ali havia uns detalhes sobre os anos de Adão até o Messias. E nessa Bíblia havia esse trecho dizendo assim, que de Adão até o Messias foram decorridos 3.974 anos, 6 meses e 10 dias. E que desde o nascimento de Cristo até aquele ano, né, onde estava sendo feito aquele registro, teriam se decorrido 1814 anos. Calculando dessa forma, a soma total desses anos todos, no mundo, né, desde Adão até agora, considerando que nós estamos no ano de 2022, agora nós estaríamos com 5.998 anos decorridos. Só mais um detalhe, a soma anterior, né, que seria de Adão até a data desse registro bíblico, seriam 5.788 anos, 6 meses e os ditos 10 dias. E atualizando para o nosso ano atual, estaríamos em 5.998 anos. Faltando nesse cálculo, né, por volta de um pouco menos de 2 anos para a gente completar aqueles 6.000 anos que foram dados aos homens para que eles pudessem nascer, se entregar ao Pai antes de sua morte. É claro que nós já sabemos que a Bíblia ela fala que até um certo momento, pelo menos nem o filho sabia quando seria a data, o momento exato da volta dele. E se a gente for começar a calcular muita coisa, muito provavelmente a gente vai errar. Até porque é preciso que a gente considere a atemporalidade do Pai, que é um tempo totalmente diferente do nosso. Mas esses 6.000 anos foram considerados para aqui, né? Dentro desse tempo que a gente conhece, dessa cronologia. O que eu quis dizer, que a gente quer dizer aqui, com esse pequeno vídeo que eu vi, eu queria compartilhar com os demais irmãos, é que ainda que aquele cálculo esteja exatamente certo, próximo para menos ou para mais, independente disso, nós conseguimos, o nosso espírito, dentro, né, do nosso interior, a gente consegue sentir, não por nós mesmos, mas pela misericórdia do Pai, essa expectativa que vai cada dia mais aumentando de que a volta do nosso Yeshua está muito perto mesmo, e que nós estamos nos últimos minutos assim de se arrepender. E só mais um detalhe para a gente conjecturar aqui. A gente ouve essa frase, principalmente quem sempre teve no meio evangélico e coisas do tipo, mas até mesmo quem nunca esteve, acho que já ouviu sempre essa frase: os últimos dias, os finais dos tempos. Mas relembrando, a gente sempre tem que focar, pensar e se conscientizar que onde o Pai está, existe atemporalidade. Não é, a contagem não é a mesma que a nossa aqui. Tanto é que a palavra fala que compara, né? Não está dizendo que é dessa forma exata e redonda, mas que 1.000 anos para o Senhor são como um dia e 1.000 dias como um ano.
Talvez eu tenha errado aqui na área na modo de falar, mas eu acho que os irmãos já se encaixaram com o versículo que fala sobre isso. E a criação, lá em Gênesis, foi feita em 7 dias. E a gente consegue enxergar ali que aqueles 7 dias não são 7 dias literais de uma semana, vamos dizer, né, que a gente conhece aí de domingo a sábado. Não é dessa forma, são milênios. Então vamos colocar uma ilustração bem básica aí, né, para todo mundo que trabalha aí, seja de quem trabalha de domingo a domingo ou quem trabalha de segunda a sexta, mas vamos botar essa alusão de quem consegue ter uma carga horária aí de trabalhar de segunda a sexta. Segunda-feira, bom, como todo mundo chama, o dia da preguiça, você vai lá, começa a sua rotina, começa o expediente, alguns trabalham 8 horas, outros 12 horas, e assim vai. E a semana vai passando, terça, quarta, mas você ainda está longe de chegar no seu sabadão de descanso, ou no seu domingo, ou seja lá qual for o dia da sua folga. Mas, considerando que vamos dizer que você vai folgar no sábado, quando chega quinta-feira, bom, você já começa a ficar mais animado. Quando chega sexta, de manhã, você já acorda bem mais disposto, que afinal de contas, no outro dia você vai estar em casa, você vai estar livre. Sexta-feira, meia hora antes de você bater o seu cartão de ponto, é só alegria. Ou como dizem muitos por aí hoje, né? Sextou, não é verdade? Então, pensando que esses 6.000 anos seriam como se fosse uma semana que a gente conhece, os últimos dias, na verdade, já estão correndo desde que o Messias veio à Terra, né? Principalmente pensando nessa cronologia que a gente colocou aqui no início desse áudio, dessa nossa conversa, desse nosso diálogo, dessa contagem, né? Pensando dessa forma assim, por mais que seja bem próxima ou não. Então, pensando dessa forma, sim, quando ele veio, os últimos dias já estavam correndo. Sendo que esses dias são dias de milênios, né? Porque 1000 anos nossos aqui são como um dia para o Senhor. E aí a gente começa a lembrar que o apóstolo Paulo, poucos anos, né, depois da morte do nosso Messias, de Yeshua HaMashiach, Jesus, para quem não conhece, isso aí é um assunto sobre o nome para um outro vídeo, mas a gente vai estar falando para que de repente, né, alguns desconhecem esses termos. Logo depois da morte de Yeshua, né, de Jesus, como a maioria conhece por esse nome, o apóstolo Paulo, por alguns anos ali, não só ele, mas outros apóstolos, já falavam sobre os últimos dias. Inclusive tem trechos ali que o apóstolo Paulo fala que a igreja, né, falando como cada um sendo o templo do Senhor, já poderiam viver como se que os casados poderiam viver como se já não tivessem casados, porque não havia mais tempo para aquilo, porque eles já estavam vivendo os últimos dias. E talvez a gente leia aqueles textos aí e pense, o apóstolo Paulo ele estava enganado, ele estava achando que o arrebatamento já ia vir ali, talvez naquela época dele, antes dele morrer, alguma coisa assim. Sim, pode até ser que ele pensasse dessa forma, mas o homem que tinha uma intimidade tão grande com o Eterno, com o próprio Messias, o homem que teve uma visão pela permissão do Pai do próprio Filho do Eterno, que encontrou ele e perguntou por quê? Eu sou aquele que você persegue. Um homem que foi levado ao terceiro céu. Será que esse homem que sabia tanto e tinha tanta intimidade com o Eterno estava tão, vamos dizer, desligado da realidade a ponto de achar que ele estava vivendo nos últimos dias, que ia ser amanhã, depois? Ou, na verdade, ele já tinha essa consciência desses anos em forma de milênios, de que sim, a partir do momento da vinda do Messias em carne humana, a Terra, o mundo, já estaria sim vivendo os seus últimos dias. Como a gente deu essa comparação da semana, né? Para quem trabalha aí, quando chega na metade da semana, você já vai ficando mais animado, até que chega o seu último dia de trabalho. E aí você fica, bem mais animado ainda, né? Porque naquele outro dia você vai estar livre para poder você fazer o seu lazer pessoal com a sua família.
de novo usando essa comparação, ainda que cálculos x e y estejam certos ou errados, de acordo com tudo que acontece com epidemias mundiais, epidemias inúmeras já aconteceram, peste negra, entre outras que eu posso não estar lembrando o nome das doenças aqui, mas nunca foi, acredito que assim, a nível mundial e ao mesmo tempo, e com uma imposição posterior, com uma falsa salvação pregada. E aí a gente começa a ver que tudo isso bate em conformidade com os acontecimentos. E aí vamos voltar a essa frase clichê, né? Dos últimos dias, que a palavra sempre falou. A gente pode estar lendo aí Mateus 24, tantos outros textos de Apocalipse. E isso é só um exemplo. Mas eu acho que o maior de todos é a apostasia dos últimos tempos. O amor das pessoas se esfriando. Pessoas ruins sempre existiram. Crimes hediondos sempre existiram. Só que, pensa, no tempo do Messias mesmo, quando ele veio, até por conta de vamos botar um pecado aí, né? A questão da sexualidade, da prostituição e do adultério. Naquela época, as pessoas, né, que, sei lá, queriam, né, tinham o desejo carnal de fazer algo do tipo, tinham que se encaminhar a uma pessoa que de repente ficava num local específico para aquilo, uma rua, uma viela, não sei como que eram as coisas naquele tempo. Mas hoje, devido à tecnologia, mas não só a tecnologia, o avanço do pecado no mundo, você abre, vamos botar aí um Instagram, um Facebook, qualquer outra rede social, TikTok, eu nem sei quais são as outras aí, e tem uma pornografia explícita ali, como eu já vi também por volta dessa semana alguns irmãos falando num vídeo de podcast, eu acho que foi algo parecido. Eles estavam comentando sobre estar no outdoor. Mas eles dão aquela ilusão de você poder fazer uma denúncia. Eles dão aquela alusão de você fazer aquela denúncia, né? Ou seja, a rede social libera o vídeo, permite o vídeo, mas ao mesmo tempo eles te dão aquela liberdade de você fazer denúncia. A gente pensa assim, se é proibido, você tem aquele lance todo lá, quando você vai baixar o aplicativo lá, você tem que ler, que não pode violar os termos de não sei o que, não pode falar, né, no caso assim, coisa errada, sexo explícito, por que está liberado, né? Alguns chamam isso de soft porn. Não sei, meus irmãos me perguntem a pronúncia do inglês porque eu não tenho intimidade alguma. Mas, como eu falei, no outdoor, o vídeo que eu tava vendo, esse irmão falando, ele tava dando exemplo de, por exemplo, tem uma propaganda de uma lingerie, tem uma mulher, não vou botar nem seminua, praticamente nua no outdoor, e isso é comum na nossa geração, totalmente comum. Nunca foi proibido. O seu filho não vai ser proibido de olhar para o outdoor. Da mesma forma, vamos dizer a parte oposta, a propaganda de uma sunga, de uma cueca, para um homem, ele tá ali seminu. E por isso que eu dei o exemplo dos tempos do Messias, porque por mais que aqui ainda existia devassidão, como a palavra também fala até de Sodoma, de Gomorra, coisas horríveis acontecendo, mas ainda assim eu acredito que não tem como ser na mesma proporção de hoje. A pornografia, ela é exposta, e não adianta falar só de site pornográfico, filmes, novelas, porque isso aí já tá até, né, quase que comum pra gente hoje em dia, mas simplesmente uma rede social. Vamos botar uma coisa bem básica, os perfis pessoais de pessoas comuns. Você posta uma foto na rede social e as roupas que são vistas como comuns são vestes de seminudez, coisas que provavelmente naquele tempo, se é que usavam, só os prostitutos e as prostitutas faziam. Isso é só um exemplo, né? Porque esse assunto também da sexualidade também é abrangente, talvez para um outro áudio, para a gente falar só, comentar, né? Só disso. Então,
O que eu quero dizer é que essa última geração, essa última era, realmente a podridão do pecado, ela tá, acredito que, instalada como nunca antes. Por mais que a Bíblia fala de Sodoma e Gomorra, a gente vê lá nos tempos de Noé por que precisou acontecer o dilúvio, né? Porque os filhos do próprio Satanás, aquela geração ali, estavam tomando conta da terra, muita devassidão, muita mutação genética acontecendo, mas a podridão do pecado, da frieza, do afastamento do Senhor hoje, eu acho que nunca houve na terra. Tanto é que a palavra fala, e voltando de novo à bendita frase clichê dos últimos dias, que a perseguição e o que ia acontecer em relação ao juízo de Deus na última geração, quando o milênio fosse finalizar, nunca aconteceu antes e nunca mais vai se repetir. Então por que vai ser uma penalidade tão severa se não acontecer antes, vamos dizer, um crime tão severo contra o Senhor, de natureza? As pessoas não amam, as pessoas só pensam em si e, enfim, é um mar de egoísmo, de afastamento do Senhor. Só que assim, a eternidade está em jogo. E talvez a gente é tão fraco e tão humano que pense, eu quero ir para o céu, né? Porque é assim que a gente é ensinado e pensa, porque eu não quero ir para o inferno, porque afinal de contas ninguém quer sofrer, não é verdade? Mas poucos são estimulados a querer ir para o céu simplesmente porque o Pai está lá. Independente de lá ser a maravilha que de fato é, com certeza, coisas que a gente não tem como imaginar com a mente humana, mas qual é o seu motivo principal de querer ir para o céu? Porque é maravilhoso. Porque isso, porque aquilo. Ou até mesmo uns justificam, eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa boa, ora. Mas na verdade o próprio sistema impede, né? O próprio sistema, ele te impede de você entrar no reino. Aí você fica naquela coisa de viver, né? Ou sair dessa bola ou você sair do sistema. Que o próprio sistema, ele te impõe a você viver a sua vida. Hoje é normal aquela coisa do nada a ver, né? Você tem um tipo de pensamento, você tem uma expressão. Suponhamos que você pede direção ao Senhor e Ele te dá. Aí vem uma outra pessoa com outro pensamento, uma outra ideologia. Nada a ver isso aí, poxa. Não tem nada a ver não, entendeu? Hoje a pessoa pode tomar uma cervejinha, a pessoa ela pode simplesmente fazer o que o coração manda, né? Como os filmes, né? A maioria das séries fala, não, segue o desejo do seu coração. Então, assim, pra gente não fugir do foco, como que você vai se preparar? Como que você vai estar preparado, né? Porque a própria palavra fala, porventura, quando eu chegar, quando eu vier na terra, eu vou encontrar fé, né? Não vai ter, porque o povo já vai estar já sobrecarregado, o povo já vai estar magoado já, e vai estar bastante ferido, e como o sistema impõe, influencia você a viver, a pessoa quer isso mesmo, trabalhar de segunda a sexta e ficar naquela euforia, certo? Quando chega sábado e domingo se mata, aí chega aquela segunda-feira cansada, entendeu? Mas aquela coisa de negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me se quiser, é para poucos. Como a própria palavra fala, a fé é de poucos. Eu imagino, às vezes eu fico pensando como seria lá, como foi naquela época lá, né, de Noé lá, né? Quantas perseguição, humilhação esse cara não passou de chacota, né? Você está construindo um barco, um navio, e para que isso? Que loucura é essa, né? E se passou aquele tempo todo e veio o dilúvio e levou todo mundo.
só foi salvo, né? Foi ele e a família dele, né? Foi 8 pessoas. Uma geração para 8 pessoas, certo? Agora a gente entende que essa é a pior geração, né? Eu acho que ela está acima de Sodoma e Gomorra, né? Nossa geração é uma das piores que tem. Ou seja, você peca e tem a paz de espírito. Não, o Senhor vai relevar. Nós estamos vivendo na graça. Tem uma passagem, aproveitando a deixa que o Fábio deixou aqui, do Evangelho de Tomé. Para quem nunca ouviu o Evangelho Apócrifo, é um dos livros apócrifos, uma das coisas que foram propositalmente, provavelmente, né, escondidas de nós. E esse Evangelho tem um versículo aqui que eu queria ler com os irmãos, que diz assim, que é uma palavra que o Messias, né, Yahushua deixou. E diz assim: disse Jesus: tomei meu lugar no meio do mundo, e em carne apareci a eles. Encontrei-os todos ébrios, e no meio deles ninguém encontrei sedento. E minha alma turbou-se pelos filhos dos homens, porque eles são cegos em seu coração, e não veem que vazios vieram ao mundo, e vazios tentam sair do mundo outra vez. Mas agora estão ébrios. Quando se livrarem do vinho, aí então arrepender-se-ão. Ou seja, naquele tempo ele veio fisicamente, né, e encontrou a humanidade bêbada, né, ébrio, totalmente alienado, tomado pelo vinho do pecado. Outras passagens vão comparar isso com o fermento que leveda toda a massa. Sendo bem sincero, contaminados com o nosso eu. Aproveitando também a deixa que o Fábio deixou um pouco mais agora. Existe muito essa frase do nada a ver, você pode fazer tudo. Tem uma frase também que é de um livro chamado O Livro da Lei, do satanista muito conhecido Aleister Crowley. E uma frase que ficou muito famosa foi: faça o que tu queres. No sentido, principalmente parece, né, eu não li esse livro, mas o pouco que eu consegui ouvir é que os 2 últimos capítulos desse livro vão propagar esse sentido do faça o que tu queres numa libertinagem totalmente, realmente, né? Faça o que você quiser, você é livre. E aí isso vai alcançar hoje todas as pautas que são pregadas, como no sentido de injustiça, pautas do homossexualismo, da causa LGBTQI+, pautas do feminismo, pautas sobre o aborto, né? Então, tudo isso, por mais que sejam causas aparentemente justas, por mais que sejam causas que aparentemente vão abraçar a minoria, mas se você colocar isso dentro dos padrões bíblicos, você vê que não converge, né? E existem princípios e existem porquês do porquê o Senhor proíbe, seja o adultério, seja a prostituição, seja o homossexualismo, sabe? Inclusive há porquês santos para a posição do homem, para a posição da mulher, dentro de uma família, dentro de uma sociedade. A gente não pode esquecer que o Senhor, ele é santo, mas ele é bom. Tanto é que nós estamos aqui. Quando a palavra fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ela fala sobre um tempo antes desse tempo e desse mundo virem a existir dessa forma como conhecemos. Nós pecamos na eternidade, quando éramos anjos e morávamos com o Eterno. Apocalipse 12 vai falar sobre 1/3 das estrelas foi arrastado pela cauda do dragão. E aí a gente vê tantas referências bíblicas sobre estrelas, que o Senhor chama as estrelas pelo nome. Essas estrelas de Apocalipse 12 que são arrastadas até a terra. E os outros 2/3, né? 1/3, a gente sabe que são referências
ao próprio Satanás e o seu legado de subjugados que acabou sendo caído e arrastado depois do céu, e aquele terço que defendeu o trono do Senhor, né? E aí a gente vê que não se tratam só de estrelas físicas, mas sim de almas, consciências, espíritos divinos que nasceram lá. E isso se chama pré-existência. Isso é só um resumo do resumo. A gente vê também outros textos falando, acho que em Hebreus, não me recordo o capítulo agora, falando sobre aqueles heróis da fé, né? Abraão, tantos outros, e falam, todos esses foram peregrinos na terra. Ou seja, você, para ser peregrinos e estrangeiros. Então, o convite ao céu não é um convite assim, ó, você não faz parte desse reino, mas eu te convido a morar aqui. Não, nós fizemos parte desse reino, nós viemos de lá, mas nós precisamos voltar, e é por isso que nós somos estrangeiros aqui, porque nós não somos daqui. Nós estamos sendo convidados a voltar para casa e não para ir para um reino que nós nunca conhecemos. Apesar de que hoje a nossa lembrança da eternidade foi tirada, para que essa prova, esse teste no qual nós vivemos seja verdadeiro, seja único, seja feita uma escolha pelo Senhor genuína. Mas voltando à questão dos mandamentos, né? E aí que a gente falou sobre essa questão do faça o que tu queres, como diz o livro do satanista Aleister Crowley, e aí isso é empregado hoje em todas essas pautas que são defendidas. Você faz o que você quer com o seu corpo, e isso parece justo, né? Mas você não é dono do seu corpo, você não é dono da sua alma, você não é dono de nada, mesmo daquilo que tem um documento escrito seu nome no local de propriedade, ponto, 2 pontos. Ainda que esteja o seu nome ali, você não é dono. Por isso você não pode fazer com o seu corpo o que você quiser, por mais que isso pareça justo. Ainda que o seu ponto fraco seja enxergar o seu corpo como se ele estivesse no corpo errado. Existem falhas para todos. E isso não é uma crítica, mas apenas uma palavra de pessoas que estão enxergando a sua podridão e tentando levar a mesma palavra de salvação que receberam sem merecimento para outros. Porque um dos principais mandamentos é o amor. Não tem como a gente amar o Senhor e não amar as outras almas. E é por isso que precisa avisar. Porque quando chegar naquele grande dia, todos vão falar, mas por que você não me avisou? Você conviveu comigo, ou você nunca me conheceu, mas você tinha uma rede social, você podia ter colocado hoje aí, né, no mundo da internet, alguma coisa, você precisa avisar. Como que você vai amar a Deus se você não vai amar as almas? Inclusive aquelas que você não conhece, é uma hipocrisia. E talvez seja por essa falta de amor que muitos vão ouvir dele naquele grande dia. Eu não te conheço, você não é meu filho. E se você não faz parte da família, não tem como você voltar para casa, né? Lembrei do maior mandamento, né? O maior mandamento. Amar ao próximo como amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então por isso esse aviso não é uma crítica, mas é voltar às origens. E detalhe, não é as origens daqui, é voltar às origens do céu, pensando que a gente veio de lá. Todo mandamento, lembra aí, por mais que você não seja familiarizado com Bíblia, com templos, igrejas, mundo gospel ou qualquer outra coisa do tipo, católico, não importa. Mas acho que todo mundo já ouviu dos 10 mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E aí a gente vai lembrar também da oração do Pai Nosso. E há uma parte ali que existe assim na terra como no céu. Aquilo não é um detalhe. Aquela lei é um espelho da lei divina que existe lá. E para que a gente volte para aquele padrão divino, o Senhor nos deu uma conduta. Então tudo que está escrito na Bíblia não é porque o Senhor é um carrasco, um pai muito tradicional que inventou algumas regras para dentro da casa dele, e quem quer ser filho dele tem que obedecer, são regras de amor. Ele está dizendo, vai por esse caminho porque aqui você vai conseguir voltar para mim.
Nós vamos nos conseguir ver de novo. Mas se você for pelo outro, se você saciar a vontade da sua carne, você não vai conseguir voltar para casa. Quando esse mundo foi criado e nós ficamos presos dentro dessa cronologia desse tempo, aqui dentro dessa atmosfera, a nossa carne fica, vamos dizer, vulnerável a todas as vontades pecaminosas, porque existem dominâncias espirituais de malignidade dentro dessa esfera, dentro desse mundo. Há um texto, acho que é Romanos 12, 2. Se eu estiver falando no capítulo e o versículo errado, vocês me perdoem, mas o versículo é muito conhecido. Fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Infelizmente, que foi até um assunto que a gente começou a falar no início em relação à versão antiga da Bíblia, a maioria das traduções atuais de hoje vão trazer esse versículo como eu acabei de repetir, falando sobre mundo. Mas na verdade, quando a gente vai pegar o Strong, né, que é o dicionário que tem o hebraico para o Antigo Testamento e o grego para o Novo Testamento, a palavra para mundo dentro daquele versículo, na verdade, significa tempo, era. E aí faz parte da cronologia. Sim, obviamente, se está ligado a tempo e era, também tem envolvimento com o mundo físico, no sentido onde habitamos. Mas está falando de era. E por que será que fala de era? Porque dentro dessa esfera de cronologia, de tempo, dessa prisão, literalmente, do tempo, há cadeias espirituais. E a nossa carne, ela fica suscetível a isso. E é por isso que a nossa luta contra a nossa carne é diária. 24 horas por dia, nós estamos vulneráveis a ela. E aí, o que vai ficar mais vulnerável ou o que vai ficar mais ativo? O seu espírito se ligando ao eterno, de novo, às origens da eternidade? Ou a sua carne ligando a todas as cadeias e todos os ímãs que existem, não só nesse mundo físico, mas dentro dessa era? A palavra fala o tempo todo sobre eras. As eras, a primeira era de Adão, e aí a gente volta de novo aquele assunto do anexo lá da Bíblia Antiga de 1813. Depois veio a era do Messias, ou seja, pensando de novo na semana de dias, uma última eras de tempos foi estabelecida a partir dali. E a última era, que é uma era de grandes eras infinitas de eternidade, está vindo, que é o milênio. Tanto é que a gente vai ver que quando a gente pega a Bíblia em Apocalipse, essa palavra era, e às vezes traduzida como mundo, infelizmente, traduzida erroneamente, vai sempre estar presente ali. Quantas vezes, não só por toda a Bíblia, mas principalmente em Apocalipse, você vai ver pelos séculos dos séculos, amém, pelos séculos dos séculos, amém. Ou seja, todas as eras criadas dentro desse mundo físico vão se findar. E uma era de infinitas eras de eternidade vai se estabelecer, que é o grande reino do Messias. Mas poucos vão entrar. É somente o remanescente. De novo falando sobre estrelas, aquela geração que foi prometida a Abraão. O Senhor fala, se você, como a areia do mar, ou como as estrelas, se você puder contar. Por que ele comparou com estrelas? Só para ficar poético? Não. Mas também diz um outro texto que quando aquele povo que pecava em idolatria foi resgatado de alguns dos cativeiros, eram somente alguns. Então, de todas as estrelas que caíram e que tiveram a oportunidade de nascer em carne como seres humanos, uma quantidade, um número muito pequeno vai poder voltar para casa. Porque para a gente voltar, a gente tem que morrer. Alguns vão precisar morrer fisicamente, mas morrer espiritualmente. Para conseguir, de fato, aquela passagem de João, acredito que o capítulo 3, aquela conversa que o Messias teve com o fariseu de nome Nicodemos, ele disse que precisava nascer de novo.
E a gente vê o exemplo do Messias. Ele voltou para o Pai, ele está sentado numa posição de mérito. Mas o que ele precisou fazer? Ele precisou morrer. Ele morreu fisicamente aqui. A palavra fala que ele morreu antes de vir como homem, sendo um espírito, como morreu antes desse mundo ser criado, até porque foi por meio do sacrifício dele, feito na eternidade, que esse mundo foi criado. João capítulo 1 vai falar sobre isso, que é por meio dele que todas as coisas foram feitas, e ele estava com o Pai quando o mundo foi criado. Mas Apocalipse 13:8 vai falar que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E é por esse sacrifício que ele passou a ser filho. O primeiro que se tornou filho do Eterno. Hebreus, a partir do capítulo 1, vai falar disso. Ele foi escolhido entre muitos e foi introduzido no mundo. E aí você volta para João 3 e fala sobre o primogênito. Por que ele foi o primogênito? Porque todos eram criaturas do Senhor até ali. Até mesmo aqueles que não pecaram. Mas a partir dali, ele veio a nascer do próprio Senhor. E você volta de novo para Apocalipse 12 e vê que existe uma mulher que está grávida. Ele foi o primeiro a literalmente ser gerado. E aí a gente começa a encontrar sentido nas passagens que ele diz: você precisa nascer de novo da água. Aí você volta para a alusão de você na barriga da sua mãe, dentro da água. E do Espírito. Assim como ele do Espírito foi gerado, literalmente. Você vai encontrar aqueles outros textos. Vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Vai para Salmos capítulo 2 e a gente vê que sim, novamente uma confirmação de que ele foi feito filho. Tu és meu filho, hoje te gerei. E ainda há uma promessa para esse filho: pede-me e darei as nações. Essas são as nações, somos nós, todos aqueles que por meio do sacrifício dele também serão feitos filhos. Mas aí a gente para e fala: nossa, agora eu sou filho de Deus. E como tem as pregações, né, Fábio? Você é filho de Deus e você não pode sofrer, né? Você tem que pedir isso, aquilo outro, porque você é filho de Deus. Primeiro, quem não nascer de novo, de fato, não vai ser filho de Deus. Então, existe um padrão, né, para ser feito filho de Deus. O primogênito, o primeiro a ser filho de Deus. Escolhido entre muitos, como diz Hebreus. Ele se sacrificou literalmente, sua vida espiritual, e depois ele veio fazer isso como um espelho fisicamente, sendo homem. Então isso não foi só um sacrifício, mas um exemplo. Todos aqueles que querem voltar para casa precisam morrer para si mesmos, como ele morreu, para fazer a vontade do Pai acima de tudo. Morrendo em carne como ser humano, não só fisicamente, mas nos seus desejos, para nascer de novo. Nascer da água todos nós nascemos, mas e do Espírito? Sermos gerados pelo Espírito. Por que será que a palavra fala o tempo todo: o Espírito é que dá vida? O Espírito, fôlego soprado. Nós precisamos ser gerados realmente, pelo Espírito. Mas para isso nós precisamos primeiro morrer. Morrer para nós mesmos. Em prol de uma eternidade, em prol de algo que está acima de nós. E só para fechar essa parte, lembrando que sim, nós somos peregrinos na terra, que nós não somos daqui, que somos espíritos pré-existentes, que precisamos nascer de novo num padrão que antes, mesmo na eternidade, a gente não tinha, mas agora sermos filhos do Eterno, gerados por Ele e pelo Espírito, como um ser de fato realmente, né, feminino, como às vezes é muito desconhecido a Rua Hakodesh, aquela mulher de Apocalipse 12. E a gente, só para fechar essa parte, para alguns que não entendem, a gente vê o porquê que ali na criação do homem foi feito. O Senhor não estava sozinho, o Pai. Ele disse: façamos no plural o homem a nossa imagem e semelhança. E aí fala: macho e fêmea os criou. Porque se era a semelhança dele, saiu macho e também fêmea, né? E aí a gente vê
essa comprovação do que estava escrito ali em Apocalipse 12, aquela mulher que gerou. Então, enfim, o Filho foi gerado, não só espiritualmente, mas literalmente. Mas nós também precisamos nascer de novo. E dentro desse contexto de sermos pré-existentes, de sermos peregrinos aqui, e dele ter pregado a morte, a proposta para a vida é a morte. A gente vai lembrar daquele outro versículo: quem quer salvar a sua alma vai perdê-la. Quem quer ter vida vai precisar morrer. O raciocínio e a lógica é totalmente diferente da humana. Então, diante de tudo isso, vale a pena você obedecer a palavra, você abandonar tudo aquilo que a sua carne quer, porque a eternidade está em jogo. A gente entende o porquê que ele fala o tempo todo: não ameis a esse mundo, porque dentro dessa esfera, dentro dessa cronologia, dentro dessa era e dentro desse mundo físico, tudo é armadilha de pecado. Talvez foi por isso que existiu aquele versículo: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Não é só vaidade no sentido da aparência, que a gente olha alguém que gosta de se arrumar e começa a falar esse versículo, mas no sentido de atração. Tudo é apenas vaidade, tudo é só ilusão. E você não pode amar um mundo ao qual você nem pertence. Você troca a eternidade por um mundo tão fútil. Há um texto também no Evangelho de Tomé que diz que aquele que encontrou o mundo achou um cadáver. E aquele que achou um cadáver, o mundo não é digno dele. Eu não sei se a finalização do versículo é essa mesma. Eu vou passar para o Fábio aqui e eu vou procurar o versículo para poder... Peraí. Por incrível que pareça, eu acabei abrindo o livro que está do meu lado aqui. Está justamente nessa página. Não vou ler o versículo completo. Disse Jesus: aquele que conheceu o mundo encontrou um cadáver. E aquele que encontrou um cadáver, o mundo não serve para ele. Quando os nossos olhos espirituais são abertos pela misericórdia do Pai, a gente olha o mundo e vê que é tudo ilusão. É tudo proposta de mentira. E a podridão do pecado está cada dia em estado de decomposição mais avançado. Não só no mundo, mas dentro de nós mesmos. Mas quando a gente consegue enxergar isso, e lembrando de novo de Romanos 12, 2, e começar a não se contaminar pelo que há no mundo dentro dessa era, mas a mudar a nossa mente pelos mandamentos do Eterno que já foram deixados lá para isso, a gente olha o mundo, vê esse cadáver em decomposição e vê que esse mundo já não serve mais para nós. Na verdade, cai a ficha de que ele nunca serviu e nós nunca enxergamos isso. E a oportunidade de nascer de novo, só voltando lá no que a gente falou antes, estejamos nós de fato há apenas pouquíssimos meses, não só anos, mas meses da volta de Cristo, ou ainda tenhamos algum tempo, como você também não sabe o tempo que falta ao mundo, mas a tua vida, pois os seus dias já foram pré-estabelecidos antes mesmo de você nascer. Enquanto existe o hoje para você e para mim, que a gente vem escolher morrer para nós mesmos. E essas 24 horas que cada dia tem, cada segundo deles, nós precisamos lutar contra a carne que ainda não morreu. Dominar essa carne vai ser difícil, mas necessário. E escolher viver mais em espírito, com essa parte do seu interior que se liga ao Eterno. Se conectar com Ele aqui, para que a gente possa se conectar com Ele pessoalmente em breve. Meu amigo, meu irmão, eu quero tentar fazer uma alusão, ou até tentar inventar uma parábola. Não sou muito bom disso, né? Mas digamos que não quero que você tenta entrar na história. Vou tentar me expressar bem, porque eu sou muito ruim nisso. Digamos que a sua senha bateu, né? Você foi chamado, né? Você veio a óbito, você faleceu.
a sua alma sendo retirada desse corpo e você não sendo digno de entrar no reino, você foi, né, largada aí a Austrália, os demônios veio te buscar. No meio do caminho, você observa que existe o abismo e o paraíso. Entre o abismo e o paraíso existe o planeta Terra, existe o sistema. Ou seja, seus olhos só serão abertos depois de sua morte. Repetindo, tenta entrar na história. Você faleceu, sua alma foi retirada do corpo, né? E você vai conseguir ver uma parte do paraíso, o abismo, e entre os dois o planeta Terra, da onde que você saiu e fez a sua escolha, certo? Às vezes muitas pessoas vão pensar nesse exato momento, mas eu já fiz uma escolha, eu quero entrar no reino dos céus. Porém a sua prática não ficou nem entre o paraíso e nem o abismo, né? Você fez uma escolha, a sua prática era uma prática errada. No seu coração você aceitou, né, que quer entrar no reino, porém você não foi aceito. Aí vem a pergunta: tem como você retornar para o seu corpo, você retornar para aquela terra, você ressuscitar, para você ter uma segunda chance? Não tem, né? Não tem, já foi. Mas é realmente assim mesmo. Eu que inventei esse negócio agora, essa parábola, essa visão, mas é realmente assim mesmo. Um mundo para te distrair, Satanás para te iludir, esse sistema opressor jogando essas tralhas na sua mente, dizendo que você tem que ser alguém, dizendo que você tem que ser alguma coisa, dizendo que você tem que construir alguma coisa nessa terra, nessa vida, para você realizar todos os seus sonhos, sendo que é inútil, que a própria palavra fala, o próprio Senhor fala que não é para você juntar nada aqui, não é para você criar nada aqui, porque o seu coração vai estar aqui. Tem texto, tem passagens que fala que é impossível uma pessoa rica entrar no reino, não por conta do dinheiro, mas é por conta do coração dessa pessoa, que ela está pegada aqui, e vem doença, e vem pandemia, e vem essas pestes todas, entendeu? E a gente é muito frágil, sujeito a tudo. O próprio Senhor fala que a nossa carne é fraca. O espírito, ele é forte, mas se você der lugar a ele, entendeu? Se você der lugar, se você tentar viver uma vida em espírito, é difícil. Dizer que é fácil, não é, entendeu? Mas o Senhor ajuda, o Senhor capacita. Mas em todas as minhas palavras leigas, o Senhor conhece os seus. Hoje em dia, o que é pregado? Prosperidade e cura. Na rua, o que você vê? Pessoas querendo viver essa vida. As pessoas bem vestidas, sobrancelha feita, cabelo feito, bem arrumada. As pessoas trocando de carro, as pessoas sorridentes, entendeu? As pessoas querem viver. Isso é errado? Não é errado. Mas assim, não é querer dizer que quando você tem uma visão, quando você tem um coração e a mente voltada para uma vida espiritual, essas coisas viram lixo. Se você ganhava 10 mil reais no seu salário e você nasceu de novo e você ganhar 1.000, você vai dar valor a esse 1.000. Esse 1.000 ele vai ser necessário para te sustentar, porque muita gente ainda reclama que a vida está ruim, mas está de barriga cheia, mas está alimentado, mas está vestido, tem um teto em cima da cabeça. Ainda que seja de teleternite ou laje, ainda que seja um barraco de tábua ou um palácio, a sua vida aqui ela é totalmente passageira. A palavra fala que somos peregrinos de passagem por esse mundo.
é como se fosse uma neblina, né? É como se fosse uma sombra. Ou seja, a ilusão comparado com a nossa vida, comparado com a eternidade, nossa, não tem como nem fazer uma simulação. Então, por que toda essa briga para viver nessa terra? Tanta essa discórdia, tanta essa mentira. Mas, como eu falei no áudio anterior, o Senhor, Ele conhece os seus. Se a pessoa ela não tem a vontade, o querer, aquela coisa de querer entrar no reino, à base de muito esforço, ela não vai entrar e vai ficar nessa ilusão que ela vai entrar depois que morrer e seguindo essas normas que todo mundo fala. Fulano morreu, descanse em paz, encontrou um lugar no paraíso, encontrou um descanso. Mas você vai analisar a vida da pessoa, né? Vamos jogar aberto. Tem essa hipocrisia de ninguém sabe o último momento dele. Ninguém sabe. Aí fala aquela coisa, aquela passagem do ladrão o ladrão da cruz. Poxa, eu quero entender que realmente ele só tinha aquela oportunidade, né? E ele teve fé. Se ele não abrisse a boca dele, se ele não realmente não acreditasse, todos os dois ladrões iriam para o fogo. Entendeu? Mas o que vai fazer você acreditar se a fé é para poucos? Eu só quero entender como que a terça parte ela foi lançada para cá. Que astúcia é essa que o inimigo tem de iludir até os anjos, né? Que eu acho que astúcia é uma palavra muito pequena. Quem escreveu realmente a Bíblia, eu acho que não teve palavra para uma maneira de se expressar em relação ao inimigo, porque ele está muito além disso. Se ele teve o poder de confundir, de iludir, de enganar os irmãos dele, né, os anjos que estavam lá em cima, que dirá nós, porque a gente se vende por algumas mixarias, certo? Como Judas lá traiu lá o Senhor por 30 moedas, foi 30 moedas, né? A gente se vende por muito fácil, entendeu? Essa vida é uma ilusão. Agora, ficar com o pé aqui e ficar com o pé lá não vai garantir a sua passagem para o outro lado. A pessoa tem que ter certeza absoluta, como o salmista fala: Senhor, sonda meu coração e você vai achar justiça. A pessoa tem que ter certeza. Mas não adianta você ter essa certeza se a sua prática está voltada para o lado errado. Uma mentirinha aqui, um furtozinho ali, um adultériozinho lá, não querer dizer que essas pessoas não têm mais chances, mais oportunidades. Se você for olhar na história da Bíblia, nossa, só entrou gente ruim. É ladrão, prostituta, Saulo que matou vários cristãos. Todos eles alcançaram, porque a palavra ela veio para o pecador. Eu entendo assim, se há festa no reino, quando uma pessoa se converte, nossa, mano, então é muito difícil entrar, porque vai estar dando festa para quem consegue entrar, então, né? Então é praticamente impossível, como realmente isso também já foi falado. Naquela passagem lá do jovem rico, os discípulos perguntaram assim: quem vai entrar então? Isso para os homens é impossível. Impossível. É impossível entrar no reino. Mas a palavra fala que o Senhor não rejeita um coração quebrantado, um coração que se humilha. Entendeu? Um eu que é lançado ao pó. O Senhor ele não consegue rejeitar isso, porque o Senhor é simples. Agora você imagina o poder da palavra na mão de uma pessoa ignorante. Ninguém está salvo.
ninguém vai te salvar, porque essa pessoa só sabe julgar. Essa pessoa só sabe pregar a favor ao inimigo. Entendeu? E por mais que fique horas, dias falando sobre coisas que está escrito na palavra, se você não jogar o seu eu no lixo, se você não tentar nascer de novo, você não verá o reino. E eu fico pensando como seria uma pessoa acorrentada nas mãos, nos pés, sendo lançado no abismo, com demônios torturando. Tem passagens que falam que os demônios não querem nem retornar para o inferno. Ó, Senhor, se você vai nos expulsar, manda a gente entrar naqueles porcos ali. Eu fico pensando, mas por que eles pensaram isso? Por que eles mandaram... Ninguém quer ir para o abismo, não. Os demônios sabem como é que é lá. A palavra fala um pouco mais ou menos como é que é. O fogo não se apaga, o verme nunca morre, né? Ranger de dente, desespero. Tem uma passagem, uma parábola lá de Lázaro e o rico, né? Que ele fica pedindo uma gota de água. Eu vou repetir de novo. Vale a pena viver essa vida? Vale a pena viver essa vida? Queria deixar só mais um texto que é também do Evangelho de Tomé e diz assim: disse Jesus: levai em consideração o vivo enquanto estáis vivos, senão morrereis, e tentareis vê-lo, e não o conseguireis. Ele é chamado de vivo não só porque ele está vivo, porque veio como homem, morreu fisicamente e ressuscitou, e voltou vivo, ascendeu aos céus, mas porque ele não está morto em seus pecados espiritualmente, como muitos de nós, como todos nós, quando não confiamos no resgate de seu sangue e nascemos de novo espiritualmente, nascemos do Espírito. Quanto mais tivermos nosso eu dentro de nós, nossos achismos, nosso orgulho, nossa maneira de pensar, menos o nosso espírito está ligado ao Pai. E um detalhe: quanto menos ele está ligado ao Pai, mais ele está ligado aos espíritos malignos que estão dentro dessa esfera e dentro desse tempo, porque não existe meio termo. Não tem como a gente estar dentro de nós mesmos cada vez mais e cheio do nosso eu e não estar ligado ao que habita de fato dentro desse mundo, que está nos ares e nós não podemos ver com os olhos. Não tem como. Ou estamos com o eterno, ou estamos com as trevas. O nosso eu, o nosso pensar dentro desse mundo é cheio de trevas. A não ser que as nossas vontades, os nossos pensamentos e a nossa conduta venha a ser guiado pelo Eterno. Então que possamos começar a prosseguir em tentar conhecer ao Senhor, a sua vontade. Ele em sua misericórdia vai nos guiar, vai nos moldar, vai começar a cortar, lapidar, podar, até que, enfim, sejamos menos nós mesmos e até que o nosso tempo venha a ser fechado. Seja o tempo desse mundo em si, que aparentemente realmente está muito próximo do fim, ou seja o tempo de vida individual de cada um de nós. E que o Senhor venha tocar em nós a cada dia, né? Shalom do Eterno a todos. Fiquem na paz do Eterno. Tchau, tchau.